Muito bem, amigas e amigos, senhoras e senhores do Café da Tarde, estamos de volta com o nosso programa desta quinta-feira, que tem a satisfação de, como de hábito nessas datas, abrir espaço para a fé católica. Hoje aqui está conosco o padre Cláudio Peters, da paróquia de Siderópolis, ele que é natural de São Ludgero, e vem conversar conosco, com os ouvintes da Rádio Eldorado, a respeito do sentido dessa data, mas fala também um pouco a seu respeito. Já trouxe aqui lembranças anteriores de que não se trabalhava no Domingo Santo, que dia santo também era dia que não se trabalhava na lavoura, por mais que houvesse necessidades na lavoura. E lembrou o padre Cláudio que desde as suas primeiras palavrinhas lá na infância já dizia que queria ser padre, algo que logo se confirmou. O senhor padre Cláudio muito cedo já ingressou nos estudos com inspiração religiosa. O senhor é orionita ou não? Eu sou orionita, assim, dos padres ali do seminário da paróquia de Siderópolis, sim. Certo. Isso muito cedo o senhor entrou ali para estudar? Quando eu era bem pequeno, como eu falei, eu falava que queria ser padre. Eu falava isso para os meus pais, e quando eu ainda era muito pequeno, no estudo primário, naquela época era o nome que se dava, de primeira a quarta série, um padre do seminário lá de Orleans, dos padres josefinos, ele passou pelo seminário, o padre Cornélio, convidando quem quisesse ir para o seminário. E aquilo me despertou mais ainda. Não, eu quero ir realmente. Mas eu não tinha bem claro qual seminário. Existia perto o seminário de Tubarão, que era diocesano, o seminário de Orleans Josefino, que era o que eu conhecia. E, de repente, sem eu saber muito, através do meu primo, ele descobriu que existia o seminário em Siderópolis. E um padre daquele de Siderópolis, ele esteve até na casa do meu primo e convidou ele para entrar também no seminário. Foi quando eu então fiquei sabendo que existia esse seminário em Siderópolis. E daí eu insisti com o pai e a mãe, que eu também queria entrar no seminário, já na quinta série. E meus pais, no momento, não queriam, porque era a hora que eu podia ajudar mais na lavoura, né, já que trabalhávamos com o fumo. Mas eu insisti muito que eu gostaria de entrar, que eu queria entrar. E meu irmão, na época, não o mais velho, mas o que era o mais velho em casa naquele momento, que era o Ivo, eu lembro que ele conversou também com o pai e com a mãe, que eles davam conta e que se era esse meu desejo que valeria a pena deixar, a mãe de imediato também concordou. O pai ficou um pouco assim meio reticente, não, talvez não é agora, mais tarde, espera um pouco, mas com a insistência minha e também com o pai, com a mãe concordando e o meu irmão também, o pai aceitou, e eu entrei em 81, com 11 anos, num seminário já direto aqui de Siderópolis, o seminário dos Orionitas, sem nem saber o que era ser orionita. O senhor foi descobrir lá? Fui descobrir lá, depois que estava dentro do seminário, que eu fui descobrir que eu estava no seminário religioso dos Orionitas. Para mim era seminário, eu queria ser padre. Ali dentro que eu descobri e fui amando depois a congregação de Dom Orione. O que é ser orionita? Ser orionita é fazer parte de uma congregação religiosa dentro da igreja, como existem tantas outras conhecidas, como jesuítas, como franciscanos, como salesianos. Tem os orionitas, é uma congregação não tão grande, uma congregação que no próximo ano fazemos 100 anos de Brasil, uma congregação que tem 100 e poucos anos, presente hoje em 30 e poucos países do mundo, e que trabalhamos em vários áreas de trabalho social, como asilos, trabalhos principalmente que nos identificam, o trabalho com o deficiente físico e mental, com a criança especial, que nós chamamos de pequeno cotolengo, que nós temos em várias partes do Brasil e também do mundo. E depois o trabalho em geral que o padre faz, que o religioso faz dentro da igreja, como paróquias e também trabalho na área da educação. Então, ser orionita é fazer parte dessa congregação, é servir a igreja e amar o Papa. Nós temos também o carisma de respeitar e amar muito o nosso Papa. Esse trabalho com crianças especiais, ele tem alguma motivação em particular pelos orionitas? O que faz essa relação dos orionitas com esse trabalho em específico? Dom Orione conheceu na Itália um santo, que é o São José Benedito Cotolengo, e o São José Benedito Cotolengo ele começou um trabalho na Itália com essas crianças especiais. E Dom Orione se inspirando nele, e vivendo também em período pós-guerra, onde tinha muitas pessoas mutiladas de guerra, ele sentiu que era um trabalho mais interessante para nós e mais importante, porque a ideia de Dom Orione era trabalhar com o pobre e mais pobre. E na concepção dele, o pobre, ele precisa de ajuda. Mas o pobre, em último caso, até se for necessário, ele consegue roubar um pão, digamos assim. O deficiente não consegue. Então ele tem uma deficiência muito maior. E principalmente aquele que tem uma deficiência mental, ele depende da comida na boca. Como que vai ser? E a gente sabe que muitas famílias têm muita dificuldade de atender e hoje diminuiu, graças a Deus, mas muitas famílias abandonavam essas crianças especiais. Então, nossas casas eram para atender essas crianças que ninguém quer e que não vai produzir nada nunca, porque muitas têm até vida vegetativa. Então esse foi o motivo que levou Dom Orione a começar esse trabalho lá na Itália e depois foi se desenvolvendo pelo mundo e hoje nós temos também no Brasil.
Existem casas orionitas no Brasil que tratam disso? Sim, nós temos várias. A maior de todas hoje fica em Curitiba, chama Pequeno Cotolengo. É uma casa muito grande, tem mais de 200 assistidos nessa casa. Ela é a maior obra católica de Curitiba, é uma obra maravilhosa. Quem vai lá, muita gente que não tem experiência sai de lá chorando, porque é uma realidade um pouco dura, difícil, diferente, mas ao mesmo tempo muito alegre. Aquelas crianças que vivem lá são tão alegres que quem vai lá é uma experiência de vida, é uma lição de vida. Temos uma pequena também em Florianópolis, mais perto de nós. Depois temos outra em Cotia, estado de São Paulo, uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e uma em Brasília, na capital do país, e uma última no Ceará, em Caucaia, no Ceará. São os lugares onde nós temos essas obras, chamadas Pequeno Cotolengo. Interessante. E logo cedo no seminário, o senhor já teve contato com esse tipo de informação, de saber que os orionitas lidavam, por exemplo, com as crianças especiais? Isso já é sabido logo cedo para quem ingressa na congregação, como era o seu caso, um pré-adolescente, né? Na época, menos rápido, né? Hoje sim, hoje entra, você já sabe de tudo. Naquela época, as informações eram passadas gradativamente. Nos primeiros anos, a gente não tinha muita noção, até porque nem entendia muita coisa. Mas em seguida, já isso era passado, a gente já sabia de tudo que era feito. E naquela época, era muito comum, durante o período de estudantes, nós fazermos uma experiência de trabalho com essas crianças. Hoje já não existe mais, porque a lei não permite. Hoje, para trabalhar, tem que ser a pessoa preparada, tem que ser um enfermeiro, tem que ter o curso, tem que ter tudo. Naquela época era mais livre. Então, por exemplo, na nossa casa de São Paulo, principalmente, quem dava banho em todas as crianças eram os seminaristas, eram os religiosos, éramos nós que dávamos banho. Então, todos nós seminaristas, antes de partirmos para uma etapa mais importante, que era o noviciado dentro da congregação, nós tínhamos que passar por essa experiência, ao menos de um mês lá, vivendo na obra, dando banho naquelas crianças, cuidando daquelas crianças. Então, para nós, era uma experiência maravilhosa. E quando você ia para o noviciado, você ia mais seguro. E você já tinha noção do que era o trabalho da congregação. Então, o senhor chegou a fazer parte? Eu fiz 2 vezes até, porque normalmente é só um mês. Eu acabei indo 2 vezes, 2 meses eu fui. Em Cotia? Todas as 2 vezes em Cotia, São Paulo. E foi maravilhoso, eu tenho recordação belíssima daquela época. E qual era a condição das crianças que o senhor viu lá? Cotia é uma casa um pouco diferente da nossa de Curitiba. Em Cotia é uma casa para ajudar aquelas crianças ou aqueles jovens que têm uma deficiência física, mas que mentalmente são pessoas normais e que querem ter uma vez na sociedade, querem ter um trabalho, querem ter uma posição na sociedade. Então a nossa casa acolhia essas crianças, ajudava todo o tratamento de cirurgias, com aparelho, tentando reabilitar essas crianças para que elas pudessem voltar à sociedade. Então tinha rapazes e moças normais lá, só que com esse problema de deficiência física. Então eu pude trabalhar junto a essas crianças. A primeira experiência que eu fui com a turma dos pequenos. Tive um pouco mais de dificuldade, porque daí tinha aquelas crianças que eram muito bagunceiras, como toda criança, aquela desobediente, porque já tinha sido abandonada, já tinha vivido numa FEBEM e estava ali dentro de uma revolta muito grande. E depois, na segunda experiência, com os adultos, que já eram aqueles já tranquilos, que já aceitavam a sua posição, já sabiam da sua dificuldade, sabiam do que eles iam enfrentar na sociedade, então pude estar com esses também. E foi muito bom, tanto que muitos deles hoje eu tenho amizade através do Facebook, eu consegui reencontrá-los através do Face e saber que boa parte deles já casaram, têm filhos, têm o seu trabalho e estão bem na sociedade. Então foi uma experiência realmente muito gratificante. Todas as duas, com os pequenos como com aqueles maiores. Gratificante e que gerou resultados, não? Gerou resultados, com certeza. Comprovados por esses contatos que sim. O senhor conseguiu manter. Sim, sim. Isso é muito bom. Então foram 2 meses na casa, na verdade. Em anos diferentes. Certo. Em anos diferentes. Um mês um ano, um mês no outro ano. E esse em relação às atividades da congregação, esse é o diferencial, digamos, da congregação, o trabalho com os deficientes. Isso é o deficiente, é o diferencial. Nós temos outros trabalhos, mas o que nos identifica realmente é o trabalho com os deficientes, que nós chamamos de cotolengo. Perfeito. Por que tem essa denominação cotolengo? Por causa desse santo da Itália, que era São José Benedito Cotolengo. E Dom Orione, então, ele pegou esse título. E daí, para diferenciar, a congregação chamava, e na Itália ainda chama como Pequeno Cotolengo de Dom Orione. Dom Orione, ele sempre gostava do termo pequeno, ele queria ser sempre muito pequeno. E de Dom Orione para identificar que não era do São Cotolengo, do São José Benedito Cotolengo. E hoje no Brasil foi feito algumas mudanças, nós ficamos mais com o termo mesmo de Pequeno Cotolengo. E alguns lugares como Orionópolis, que é a cidade de Dom Orione. Então são os 2 termos hoje nossos no Brasil. Orionópolis ou Pequeno Cotolengo. Na Itália a obra ainda é bastante significativa, bastante
bastante presente? É bastante presente, sim. Temos em vários lugares, apesar de termos dificuldades hoje, que tem diminuído o número de sacerdotes na Itália, na Europa, mas temos trabalhos bem grandes. Eu pude visitar alguns cotolengos, como o de Milão, que é muito grande, muito reconhecido na cidade, e o maior de todos, em Gênova, que até o Papa João Paulo II, há muitos anos atrás, no início ainda do seu pontificado, ele quis visitar esta obra de Gênova, porque é uma das obras maiores da Itália. Claro que ela é muito maior do que só o trabalho com a criança deficiente, é um trabalho amplo, também com idosos, com crianças em geral, mas são mais ou menos 750 acolhidos nessa obra. É uma verdadeira cidade a obra de Dom Orione lá de Gênova. Eu pude visitar essa obra, é magnífica, é grande demais. Veja só. Bem, padre, voltando à nossa realidade aqui do seminário. Quando o senhor se tornou seminarista em Siderópolis, o seminário era um internato, obviamente. O senhor ficava muito distante da sua família, o contato ficou distante nesse período, nos primeiros tempos, não? Naquela época era bem diferente de hoje, né? Em 81, quando eu entrei, meus pais viviam lá no sítio, em São Lugero, telefone lá no sítio, nem pensar, não tinha condição. Então, nós tínhamos o direito no seminário de uma vez ao mês, um fim de semana, estipulado pelos padres, nós todos deveríamos ir em casa visitar os pais. Só que pela condição financeira dos meus pais, pela situação de ônibus, não tem um ônibus direto de Siderópolis a São Lugero, tinha que vir a Criciúma, Tubarão, São Lugero, ou então a Uruçanga, Orleans e São Lugero. E ficava um pouco caro também pela situação financeira dos meus pais. Então eu não ia todo mês em casa, mas como eu tenho uma irmã que mora aqui no bairro Naspolini, já era casada na época, eu várias vezes, então, eu geralmente assim, eu vinha um mês eu vinha na casa da minha irmã, e depois de 2 meses, então, eu ia na casa dos meus pais para poder reencontrá-los. Tinha muita falta, sentia muita falta. Chorei algumas vezes de saudade, porque tinha 11 anos, era criança ainda. Mas foi muito, muito agradável mesmo nesse período, nessa dificuldade, nessa distância, digamos assim. A única comunicação desses 2 meses era a carta, né? O ensino era muito rigoroso no seminário? Olha, nós estudávamos no nosso colégio, em Siderópolis. Nós temos junto ao seminário um colégio, que é o Colégio Dom Orione. Nós estudávamos no nosso colégio, então, vindo de uma escola pública no primário, claro que de início a gente sente um pouco, mas eu, graças a Deus, eu nunca tive muita dificuldade com o estudo, eu sempre gostei de estudar e eu me virava bem. Então eu sempre consegui as notas, sempre passei por média, graças a Deus. Mas era um estudo bastante puxado, era bem forte, sim. Mas desde o princípio a rotina religiosa já era imposta a vocês, a rotina de um seminarista, e isso lhe gerou algum impacto no início? Com certeza, né? Era muito diferente, né? Você sai lá de um sítio, lá da roça, onde você divide o teu tempo entre a escola e depois trabalha lá com fumo, com o pai, ou na época do feijão ou do milho, ou dentro de casa. De repente você chega no seminário, onde tem horário para tudo, onde tem horário para levantar, horário para o café, horário para aula, horário para o almoço, horário para trabalhar, horário para o banho, horário para o estudo. Então, todo o horário, o dia inteiro, todo com horário de início, claro, você fica meio perdido, pequeno ainda. Mas rapidamente, assim, aquilo para mim é uma coisa que foi incutido em mim, para mim ficou uma coisa muito natural, muito normal. Tanto que depois de alguns meses, quando eu voltava em casa da mãe, eu ficava perdido em casa. Porque eu estava tão acostumado com aquele ritmo do seminário que aquilo ali fazia bem. Chegava em casa, meu Deus, em casa era meio perdido, porque não tinha o que fazer em seguida. No seminário eu já sabia o que vem depois. Muito bom, vamos continuar nessa conversa já. Estamos nessa quinta-feira recebendo aqui na Rádio Eldorado o padre Cláudio Peters, paróquia de Siderópolis. Está nos contando um pouco da sua vida religiosa, falou dos Orionitas, falou um pouco da data, vamos falar um pouquinho mais do Corpus Christi e outros detalhes mais em instantes. Você continua na Eldorado e no Café da Tarde.